Fé, oração e atitude. Começando misericordiado essa segunda-feira, dia 21 de maio, e o texto que hoje nos é proposto, capítulo 9 de São Marcos, versículo 14 seguintes, nos relata aquela história em que Jesus exorciza um jovem e o seu pai diz: "Eu creio, mas aumentai a minha fé." Porém, os discípulos não conseguiram fazer aquele exorcismo. Então Jesus fala que há demônios que só são expulsos pela força da oração. 3 grandes atitudes nos destaca o evangelho de hoje, que são atitudes profundamente humanas, que têm que marcar a nossa realidade existencial, nossa realidade humana, enquanto seres criados para o amor. Fé, oração e atitude. Primeiro ponto, a nossa vida ela é constantemente marcada por gestos de fé. A fé desse pai, com toda a humildade, que dizia: "Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé." E por outro lado, a falta de fé, ou até mesmo a arrogância dos discípulos, que não conseguiram fazer aquela oração, aquele exorcismo. A fé, de fato, é esse dinamismo interior, essa capacidade interior de mover o coração de Deus através da nossa humildade, através do nosso gesto simples, através da nossa fé. Todas as pessoas são pessoas de fé, já dizia São Tomás de Aquino: todo ser humano é capaz de Deus. Até os ateus são pessoas de fé, acreditam em alguma coisa. O ser humano é um ser naturalmente crente, é um ser que acredita no transcendente, é um ser que tem fé. A fé é importante, mas a fé deve nos levar ao quê? A rezar ao nosso Deus, a pedir auxílio ao Senhor, a criar assim uma relação de intimidade. A fé conduz naturalmente à oração, não uma oração mecânica, não uma oração sem sentido, mas uma oração que brota do coração. Como novamente esse pai que dizia: "Senhor, aumentai a minha fé", uma oração que brota de dentro. A verdadeira oração brota da vida, e a vida se transforma em oração quando o nosso coração tem uma fé pura e verdadeira. E por fim, a fé que nos leva à oração nos leva também a sermos pessoas de atitudes. Pessoas capazes de tomar decisões pelo Evangelho, tomar decisões em prol do amor. Esses 3 aspectos, fé, oração e atitude, formam um itinerário espiritual da vida do cristão. Depois de termos fé, termos orado ao Senhor, somos chamados a ter atitudes de cristãos a sério, ter atitudes de cristãos que vivem compromissados com o Santo Evangelho e não cedem às modas do mundo e não cedem a toda a perseguição que acontece nas redes sociais nesse tempo de hoje. O Papa Francisco tem chamado muita atenção. Meus irmãos, a fé equilibra as nossas ações, porque as nossas ações são frutos de orações. Isso, nessa mútua relação, nessa interdependência, nós vamos sendo transformados, e para termos atitudes que tocam, que são bonitas e que de fato surpreendem as pessoas. Somos chamados, irmãos, a ser pessoas de atitude, pessoas com capacidade de decisão. E às vezes isso falta. Às vezes nós esperamos demais para poder agir, ou agimos demais sem discernimento. É preciso permitir que a nossa fé, que nos conduz à oração, ilumine nossas atitudes. E como uma frase bonita que eu gosto muito de dizer, existem alguns sinais de fraqueza, como por exemplo, falar na hora que tem que se calar e se calar na hora de falar. Esse é discernimento da atitude correta, de como proceder em cada situação. Essa sabedoria é dom do Espírito dado pela oração. Se você quer agir bem, quer agir com amor, quer agir com verdade, precisamos orar. Dias atrás uma criança disse: "Padre, eu não sei rezar. Como eu posso rezar, senhor padre?" Eu disse para aquela criança: "É muito simples. Basta olhar para o alto e falar: Jesus, meu amigo, ajudai-me neste dia." Faça também essa oração. Olhe para o alto, eleve o seu coração e diga: Pai, ajudai-me nesse dia. Ajudai-me a agir conforme o teu coração. Ajudai-me a amar. Ajudai-me a pensar diferente. Ajudai-me a evangelizar. Ajudai-me a viver no amor. Se vivermos no amor, é sinal que a nossa oração é fruto de uma fé verdadeira que nasce da vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Esse dia de hoje, sejamos todos pessoas com muita fé, orantes e misericordiosas. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.